Muito bem, senhores, dando continuidade ao nosso sistema da loja online com pagamento em Mercado Pago pelo Glide. Agora nós vamos fazer o funcionamento do carrinho, tá? Adicionar um produto ao carrinho e visualizar lá ou na sacola, né, como preferir. Bom, aqui dentro do produto nós temos aqui os botões que não estão funcionando e o botão para adicionar a sacola. Como que vai ser? Esse botão de quantidade, ele vai preencher aqui na tabela de produtos, né, porque nós estamos nela, em uma coluna específica, que nós vamos chamar de quantidade. Vou colocar um entre padrão meu, porque é para entrada de quantidade. Eu sei que é um componente que eu estou entrando com valor nele aqui, e ele é específico. Então ele é do tipo número, vai receber um número, tá? Tirar a precisão, tirar o separador, que não precisa, e vamos concluir. Pronto. Tá aqui ele azulzinho, né? Então tenha certeza que tá azulzinho, aqui marcado como específico. Por quê? Porque ele tem que estar específico. Para que é específico? Para que cada pessoa que esteja ali logado, ele adiciona a própria quantidade aqui nessa coluna. Tá? Então essa coluna ela não é compartilhada com todos os outros usuários. Por exemplo, essa coluna de descrição. Concorda comigo que todo mundo que acessa esse aplicativo está vendo essa mesma informação? E que, se eu editar essa informação, todo mundo também não vai ver ela editada? Sim. Por quê? Porque ela é geral, é para todo mundo. Essa aqui não, essa aqui é específica. Então, o dado que tiver aqui dentro, só quem pode inserir ele é o próprio usuário. E quem pode visualizar é o próprio usuário. Tá? Então, é assim que funciona. Então, essa quantidade será inserida pelo próprio usuário aqui através desses botões. Nós vamos já configurar eles aqui, então, ou menos. O que ele vai fazer? A gente precisa aplicar uma condição também para que a pessoa não retire, coloque negativo, né? Então, se eu colocar aqui padrão, por exemplo, só o increment number, só que a gente vai utilizar. Lá na coluna de quantidade, ele vai incrementar -1, né, porque está diminuindo. Eu vou já pegar o do meio e já vou chamar aqui, ó, o título dele vai vir lá da quantidade. Ou seja, está vazio porque não tem ninguém. Aí eu venho e tiro 1. Nesse caso aqui ele não vai aparecer, talvez o senhor está pintando não possa não aparecer assim, tá? Na primeira vez, pode demorar um pouquinho. Aí você só atualiza a página. Olha só, tá -1, então não pode acontecer isso aqui, tá? Ó, tá vendo que tá demorando, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui e vou atualizar a minha página, tá? Pronto, voltei aqui. Então, olha só, -3, isso não pode acontecer, né? Então, nós vamos colocar condições neste item. Podemos adicionar direto aqui também, tá, pessoal? Só que ele vai desaparecer, olha só. Eu tenho que aplicar a seguinte condição. Esse botão vai ser visível quando a entrada de quantidade ela for vazia, que ele vai começar como vazio, ou quando a entrada de quantidade ela for maior do que 0. Tá? Aí ela aparece. Essa é uma opção. Só que aí o botão vai sumir, que talvez fique um pouco estranho. Certo? Então, para a gente não fazer desse jeito, então, ensinando duas maneiras para vocês aqui. Eu vou criar uma nova ação, vou chamar ela de diminuir. Ela vai ter a condição aqui na ação. Essa ação vai ocorrer quando? As mesmas condições. Quando a entre quantidade for vazio, ou quando a entre quantidade for maior do que 0, ele vai dar um increment number na coluna de entre quantidade com o valor -1. Ok. Caso contrário, nós vamos chamar a função showOrder, que não faz nada. Não nesse contexto, né? Aqui ela não vai servir para nada. Então, tudo bem. Então, quer dizer, se ele clicar, não vai diminuir, tá bom? Isso que a gente vai fazer. Ou mais, por outro lado, ele pode sempre incrementar. Então, não tem problema já de colocar o incremento direto aqui, ó, na coluna quantidade, valor 1, tudo bem. Então, eu vou adicionar, voltei para 0, ok? Se eu for voltar agora, eu não tiro 0, tá? Na verdade, eu acho que a gente poderia até deixar ele padrão com 1, né? E não voltar mais. Pode ser uma opção também. Aqui nesse do meio a gente vai tirar a ação dele. Se eu tirar ele não vai fazer nada, então não pode. Vou colocar o Shuffle Order também. Então Shuffle. E se ele clica não acontece nada. O que eu posso fazer? Se ele tiver 0, eu retiro a ação do adicionar sacola. É uma outra opção, né? Inclusive, como que funciona agora o adicionar sacola, né?
Ao adicionar sacola, a gente vai criar uma tabela para receber esses itens que essa pessoa está comprando. E óbvio que a gente vai ter várias condições nesse botão para que ele funcione. Primeiro, a pessoa tem que estar logada para adicionar, porque eu tenho que vincular esse item à pessoa que está adicionando esse item à sacola, senão eu não vou saber de quem é, tá bom? Então, olha só, vamos criar uma tabela aqui, eu vou chamar do próprio Glide Tables, tá? Que inclusive é bem mais rápida. Então, vou esperar carregar aqui e vou chamar ela de produtos da sacola, né? Produto sacola. O primeiro item que eu sempre gosto de fazer é o carimbo data. Vai carimbar o momento em que a pessoa adicionou esse item aqui. Ele é do tipo date. Pode ser short, ok. É o primeiro item. Segundo, a identificação de quem que é essa pessoa. O e-mail, a pessoa está logada. E-mail. Depois, precisamos também do código do pedido, né? Para identificar, nós vamos gerar um código de pedido para essa pessoa. Então, e-mail e código de pedido. Em breve eu vou falar para vocês como funciona. Pode ser um texto. Ok. E agora as informações do produto em si que ele está adicionando aqui. Essas 3 informações aqui são básicas para a gente gerenciar, de certa forma, né? Essas 2 principalmente aqui, e-mail e o código do pedido. As outras, né? Claro, é o produto, que pode ser o produto ID, que ele está adicionando aqui. O nome do produto. Por que o nome? Porque se eu fizer apenas o produto ID e vincular pela minha tabela de produtos, pode ser que quando ela comprou, esse pedido se chamava de um jeito, depois trocou. E aí, vai alterar lá no pedido que essa pessoa já fez. Porque está vinculado só pela tabela produtos. Mas não, eu quero o produto nome que a pessoa comprou no momento. Tá bom? Então, por isso, tem que ficar registrado aqui. Assim como a imagem. Então, produto, imagem, que ela está comprando. Produto, valor, tá? Aí já é um componente de número, né? Uma coluna de número. RS. É o valor unitário, certo? E a quantidade. Também número. A quantidade que ela está adicionando ao carrinho. Por enquanto, essas são as colunas que a gente vai adicionar. Que já é suficiente para a gente identificar bastante coisa. Então, ok, ele vai preencher todas as informações aqui quando ele clicar no adicionar o carrinho. Certo. Mas, e o código do pedido? Como que vai funcionar esse cara aqui? Né? Vou falar para vocês agora. Ele vai ser um pouco mais chatinho, tá? Bom, existem algumas maneiras de fazer essa contagem, né? Esse código. Como que é a lógica? A lógica é o seguinte. Eu vou vir aqui no usuário, vou pegar esse e-mail dele, vou fazer uma relação com os pedidos que ele já fez, certo? Então, vou contar quantos pedidos esse cara já fez. Por exemplo, esse cara não fez nenhum, então ele fez 0 pedidos. Qual que vai ser o primeiro código do pedido dele? O e-mail 0, por exemplo. É um código único. Quando ele confirmar esse pedido, ele vai ter um pedido feito. Então, eu vou ter contagem 1. Qual que vai ser o código? O e-mail 1, que vai ser um código único de novo. Então, essa é a lógica para o funcionamento do carrinho. Tá? Para facilitar isso, eu já vou montar aqui uma tabela pedidos confirmados. Tá? Então, eu vou criar aqui uma outra tabela vazia, que já vai receber os pedidos confirmados, quando a pessoa confirmar esse pedido. Pedidos confirmados. Óbvio, a primeira coisa é o carimbo da data. Data do momento em que ele confirmou esse pedido. Depois, o e-mail do usuário, que é através dele que a gente vai fazer a relação. Vamos receber qual que é o código do pedido, certo? Para relacionar corretamente. Perfeito? Então, esse aqui é o que vai estar montado. Por enquanto, só isso. Então, aqui em usuários, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma relação para pedidos. Uma relation do e-mail do usuário com pedidos confirmados, e-mail, match mode. Não tem ninguém. E o que eu vou fazer? Eu vou contar os
pedidos dessa pessoa. Através de quê? Do rollup, por essa relação. Se qualquer uma coluna que vai ser obrigatório, o e-mail é obrigatório, e conte. Pronto. Ou seja, tem 0. Qual que é o código do pedido dessa pessoa? Através de um template, eu tenho o código do pedido, é o e-mail com a quantidade. Vou substituir o E e o Q pelo e-mail e pela quantidade de pedidos. Então, olha só. O que eu tenho aqui? App desenvolvimento 0. É o meu primeiro código de pedido dessa pessoa, tá? Então, simples assim. Agora, voltando ao nosso layout, quando essa pessoa for clicar no botão da sacola, vai ser uma ação personalizada. Então, primeiro, criar uma nova ação, adicionar a sacola. Primeira condição é a seguinte: se essa pessoa está deslogada, então se o user profile e-mail for vazio, não tem pessoa logada, ele vai sign in. Ele vai abrir a tela de login para essa pessoa logar, certo? Se não, se a quantidade, nós fazemos uma verificação bem bruta aqui para não adicionar produto negativo, né? Então, se a entre de quantidade aqui, quantidade desse produto for menor ou igual, menor is less or equal do que 0, ou a entre quantidade for vazia, então pode ser um shuffle e uma notificação dizendo adicione ao menos um item. Mensagem bem básica aqui que vem na cabeça, né? Caso contrário, ele vai adicionar essa linha, vai realmente adicionar esse produto ao carrinho. Então ele vai criar uma linha lá em produtos na sacola dessa pessoa. O carimbo data é o corrente data time que essa pessoa clicou, no momento que ele clicou. O e-mail é o usuário logado ou user email address, que é mais fácil. O código do pedido, lá de user profile, código do pedido. O produto ID, produto nome, produto, imagem, valor. É o valor unitário, mesmo, tá certo? E a quantidade, é a quantidade que ele colocou, certo? E mostra-nos uma notificação dizendo adicionado com sucesso. Perfeito? Lá. Olha só, se eu tentar adicionar vazio, adicionar menos um item. Não posso diminuir e eu tô logado. Se eu tiver deslogado, aqui no navegador acho que não vai funcionar. Aí ele já me loga, inclusive. Ó. Ele já me loga aqui, certo? Com o aplicativo de funcionamento, ele vai abrir a tela de login. Então, com a pessoa logada, eu vou adicionar uma quantidade número 1, adicionado sacola, adicionado com sucesso. E lá na minha tabela, produto sacola, tá aqui, essa linha vazia, podendo deletar, né? Aqui o carimbo da data que eu adicionei, meu e-mail, código de pedido com 0, o ID, todas as informações que eu preciso, tá? Agora a gente simplesmente coloca esse produto para mostrar lá na sacola, tá? Então vamos lá na sacola e mostrar os produtos que ele tem lá. Então essa tabela de sacolas a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? E a gente vai dividir certinho aqui. A gente se vê em breve e até a próxima.